gente está com 20 pessoas online agora. E aí eu vou começar, assim, ano passado eu fiz o caminho de Compostela nessa data, e durante o caminho eu tive muitos sinais, e o Panelli foi uma puta estrutura minha durante o caminho, porque várias vezes eu mandei áudio do tipo, nossa, que isso, né? Eu fui ter acesso aos meus animais de poder. Isso é uma coisa que a gente pode usar para live, viu? Bia, anota aí, ó. A gente pode ter acesso aos animais de poder. A gente, né? E eu tive esse acesso. Então, durante o caminho, muita coisa aconteceu. E agora eu ia para o caminho. E, de repente, conversando com o Pan, a gente tem conversas muito legais, assim. E conversando, eu falei, pô, Tuita, vai que demorou um pouco mais para eu poder entender que semana é essa. E aí surgiu as lives. E aí surgiu isso de vamos falar do domingo, da segunda. Então, agora, ó, sou todo ouvidos, Pan. Ó, primeiramente, assim, apresentar, para quem é da minha turma, vamos dizer assim, apresentar a Sheila é uma super parceirona, uma pessoa que a gente caminhou juntos, trocamos juntos, eu estou assistindo o que ela vem fazendo, então, assim, é sempre um prazerzão trocar figurinha com ela. Tem a Bia nos backsides também, então são duas mulheres que estão me empurrando para entrar nesse mundo aí que eu tenho umas questões internas. Viadagem, né? Mas legal. Vamos lá, então? Como que você começou a ter contato com o xamanismo? Fala aqui pro pessoal, por favor. Conta pra mim um pouquinho. Nossa, eu contei essa história agora que eu tava no Monte Roraima. 2 horas contando essa história. Mas foi assim, ó, eu estava num curso e eu tive uma experiência pessoal muito intensa, muito verdadeira, muito real. E ali eu fui aconselhado a começar a estudar um pouco mais sobre xamanismo, e isso aconteceu em 2001. E desde 2001 eu venho estudando muito, venho praticando muito, e é um lugar onde eu me encontro, né? Onde onde tem ressonância com o meu ser, né? E é o que eu falo, assim, é onde eu aprendi a encontrar o Criador na criação. Eu não acredito num Deus extraterrestre. Eu acredito que ele está aqui com a gente. Ele está nesse planeta, num sol que nasce, numa planta que você planta e acompanha o crescimento dela, no mar, nas pessoas. Então, é muito importante isso para mim. E aí, o que me chamou mais atenção, e aí por isso que eu linkei, tô começando a linkar essa história de xamanismo com Semana Santa, porque o que me trouxe mais, assim, o que me trouxe mais entendimento, porque esse ano eu estou com um entendimento completamente novo sobre Semana Santa. Venho de uma tradição católica, onde a gente acha que a gente vai sempre aprendendo de uma forma meio compartimentada, de uma forma meio... Eu acho, assim, sem querer ofender os católicos, mas eu acho que a católica, ao longo do seu caminhar, ela perdeu a magia dela. E quando ela perde a magia, a coisa fica muito mecânica, fica muito sem aquela chama do Espírito Santo. E o grande barato dessa semana é uma semana absurdamente mágica. São 7 dias São 7. Então a gente já começa por esse número incrível, fantástico, maravilhoso, que é o meu número de sorte também. Mas nesses 7 dias, eu fui entendendo agora, com 46 anos, toda uma magia que foi sendo criada, transformada, estruturada, para chegar num momento, hoje consigo visualizar na paixão de Cristo, na sexta-feira, quando aquele sangue de Cristo começa a sair do corpo dele, ele já na presença crística, aquilo já não é mais sangue, aquilo já é a presença crística. E aí imagina a cena desse sangue escorrendo e entrando nesse planeta, entrando em Gaia, e fazendo com que daqui para frente
tudo que está nesse planeta está permeado pela força crística. Então, foi esse o grande entendimento dessa Semana Santa e o que me levou a partilhar sobre isso. Teve uma pessoa que, só fazendo um parênteses, teve uma pessoa aqui na timeline que perguntou como foi a minha primeira experiência. Minha primeira experiência foi um animal de poder num campinho de futebol mequetrefe de um hotel, desses de grama alta, a trave caindo, e o instrutor pegou um sonzinho desse tamanho também, mequetrefe, botou um CDzinho lá com uma música xamânica, eu fui de boca no chão e caí chorando e foi foi a experiência dessa vida. Eu acho que essa eu tenho um carinho muito especial por ela, essa vivência que aconteceu. Mas foi muito bom, foi um reencontro com a Mãe Terra. Fala, Tchê. Não, então, eu ia falar exatamente isso, né? O lance da completude. E aí, dando uma entrada no assunto, mas também é isso, né? Você mostrou a roda xamânica, né? Você mostrou a roda no início da nossa live, que é o que a gente vai falar. E muitas pessoas, eu falo, hoje eu não tenho religião, né? Acho que quando a gente se conheceu eu tinha uma coisa de ter uma religião. Hoje eu não tenho religião, mas eu tenho muita religiosidade. E quando eu parei para conversar com o Panelli, é isso, né? Eu fui também menina de igreja, coroinha e tal. Mas quando eu parei para conversar com o Panelli, foi exatamente que, poxa, hoje eu acho que Deus, e eu não sei qual é o Deus que quem está nos assistindo acredita, mas é esse cara aí, entendeu? Que fala com o teu coração. O cara é tão top foda que ele consegue aproveitar só porque eu acho que o meu saber, então, né, a coisa do ego, às vezes ela nos bloqueia de um novo aprendizado. E o convite do Panelli foi exatamente isso, né? Tipo, pô, vamos falar dessa semana, aproveitar essa energia tão sacra, né? De renovação, de, enfim, transformação, e trazer isso pro pessoal. Porque não é porque, eu acredito no xamanismo, eu estudo espiritismo, que eu sou só isso, né? Porque a gente é essa união, né, Tuita? E aí eu vou te pedir para falar sobre a roda e começar a adentrar o assunto. Então, tanto que a primeira grande mensagem eu vou chegar lá, mas a primeira grande mensagem que acontece quando Cristo entra em Jerusalém, no domingo de Ramos, que foi ontem, foi justamente a questão da liberdade, mas trazendo uma consciência para o eu individual. Existia uma vontade muito grande de um líder para guiar as pessoas. Né? A gente tem isso, a gente quer que alguém nos guie, alguém diga pra gente o que a gente tem que fazer. E ali Jesus se liga que é um caminho solitário, é o caminho dele, e aí ele começa a trazer isso para as pessoas. Ele quer primeiro romper com essa história de liderados, sabe? Somos todos irmãos e todos nós temos uma responsabilidade, temos as nossas responsabilidades, temos as nossas qualidades. É isso que ele traz. Deixa eu só falar uma coisinha antes, que eu acho super importante, antes da gente começar. Eu já volto nessa questão da liberdade. Lógico. O que também me impulsionou muito foi uma pessoa chamada Professor Douglas, que é um dos professores dos meus filhos. Meus filhos estudam numa escola Waldorf que segue uma filosofia antroposófica. E a filosofia antroposófica está se incorporando também ao meu pensar, porque é uma filosofia que eu admiro, eu acho que é muito importante. Então toda essa história partiu do professor Douglas, quando ele também fez uma explanação antroposófica da Semana Santa. E aí eu queria começar falando o seguinte, apesar da mensagem, quando a gente, independente da fé que você tenha, independente do que você acredita, a mensagem do Evangelho não é algo apenas para ser seguido pela fé, mas como um amplo conjunto de imagens e ensinamentos que nos remetem a modelos arquétipos do desenvolvimento do homem e da humanidade. Então, se você não acha que acha que tudo isso é uma história da carochinha, se você acha que isso é uma grande fábula, uma grande fantasia, não tem o menor problema.
O contudo é ir além disso, da historinha, e perceber o quantas mensagens, dicas, A simbologia, né? simbologia, as magias que vão acontecendo. Eu vou falar muito da palavra magia, porque eu realmente acredito na magia. Isso é mentira. Eu realmente acredito que a gente pode ser Harry Potters, né? E está presente. A gente pode fazer uma bênção num copo d'água e colocar ali toda uma energia de cura, e eu realmente acredito nisso. E o que fez Jesus, o que Jesus fazia quando fazia um milagre? Ele realmente acreditava naquele milagre, ele não duvidava nem um segundo que aquilo ia rolar. E pum, chegava lá e acabou, já era, passa, fora. E pela crença da conexão, né, Pruita? Porque eu acho que, assim, eu não tô falando, é isso, né? Eu acho que teve várias pessoas iconográficas como Jesus. A gente tá falando desse nome específico por essa semana. Geralmente eu não falo muito de religiões especificamente aqui, mas quero deixar isso muito claro. Mas é isso, ele tinha isso integrado. Ele sabia que, peraí, né? Eu não sou perfeito, porque, se ele acreditava que Deus era pai dele, bicho, na natureza não tem uma linha reta. Então, isso não a gente vai falar dos dias, mas a gente teve um Jesus, sei lá, que também foi lá e quebrou tudo, que também foi lá e transformou, falou, não deixa a festa acabar, não. Não fiz nenhum milagre ainda, mas me dá água aqui que eu vou encher a cara do povo de vinho e vou dar pão, entendeu? Então, tipo, Sim. É isso, né? Ele tinha essa integração, né? E eu tenho lidado muito com esse aprendizado desde o início do ano, que a minha vulnerabilidade fortaleça, né, os outros. Porque a partir do momento em que eu reconheço que eu não sou perfeita, eu consigo me melhorar e falando isso, eu também consigo trazer comigo quem tá nesse mesmo fluxo, né? Então, eu acho que ele tinha muito isso da integração, né? Eu sei que eu sou o todo e o todo é eu. Então, a partir do momento em que eu vou ferir o ambiente que eu estou, que eu vou, sei lá, usar de uma forma errônea a minha comunicação, ou a minha força, ou etc., eu muito mais estou me ferindo também, né? Porque ele tinha isso, né? Ele surfava, né, entre as mais diversas pessoas, né? Sim, sim. Bom, o que eu vou contar um pouco agora, então vou começar falando um pouco do domingo, que foi ontem. Por que esse domingo é tão bacana, é tão importante? O domingo, ele existe uma tradição que divide os dias da semana em cima de planetas e astros, né? E eram os 7 que os gregos conheciam. O domingo, ele é o dia do sol, ele é um dia solar, né? E que tem uma cor dourada e que lida com isso. Então, a grande simbologia de quando Cristo vai entrar em Jerusalém é a chegada. Precisa lembrar, quer dizer, precisa nada, né? Mas seria legal lembrar que o Cristo vem fazer uma transição do antigo sol para um novo sol. Então, nos relatos bíblicos está lá que ele entra montado num burro e com um burrinho do lado. O burro naquela época não era um animal não era um animal de segunda categoria, vamos dizer assim, como não tem a mesma pegada com um cavalo. Não é por aí. O burro tinha uma representação muito forte na sociedade daquela época, era muito honrado por tudo que ele faz, e não era o liderar exércitos. E ele continua falando, ele vai continuar. E quem é esse burrinho? Esse burrinho, ele é uma representação do novo. Haverá algo novo acontecendo. Peraí, deixa eu só perguntar pro pessoal. Tá cortando para todo mundo ou tá cortando só para mim? Cortou de novo. Ele entra na cidade, então, também aí a gente já começa a pegar as primeiras diquinhas xamânicas. Ele entra pelo portal do leste de Jerusalém. E para quem
conhece um pouco, esse portal de Jerusalém, a porta leste de Jerusalém, ela está fechada até hoje. Devido à última invasão muçulmana, eles lacraram essa porta e ela está lacrada até hoje. A galera está falando tudo que está cortando. Mostrou quais das cores são? Qual cor é? É o amarelo. Então, ó... Espera aí, eu chego lá. Então, assim, ó, ele entra na cidade de Jerusalém representando o antigo sol, né? E essa força solar, ela é reconhecida pelas pessoas. As pessoas entram num estado de êxtase, de euforia. E o que rola? Ela cortado, continua cortando, mas isso deve ser o delay, Tuita. Peraí que o pessoal vai ajudar a gente. Então, assim, ele começa a entrar e a galera entra nessa empolgação, né? Nesse grande fervor. E o que acaba da semana, as mesmas pessoas que estão dizendo Hosana, vamos falar crucificai-o. Então, ele passa, então ali ele já está demonstrando o caminho solitário dele. Mas o apoderamento do eu, da missão pessoal dele. Independente do que está acontecendo no externo, ele está assumindo a missão pessoal dele e desconstruindo essa ideia de que eu sou o grande líder e vocês são os liderados e vamos lá. Enfim, voltando isso de Jesus, né, que a gente estava... Tudo está perfeito como está, né? Eu acho que essa é uma semana que pode ser uma semana muito transformadora se a gente seguir nesse fluxo energético, né? Não sei. Então, e nesse domingo, nesse dia de sol, então tinha, e aí eu vou usar o tinha que ser no domingo. Por quê? Porque aí ele está incorporando a força solar, incorporando a missão dele, que é o seguinte, a gente vai começar a entender que vai existir uma transformação, o antigo sol, o que era feito até aquele momento e a chegada de um novo sol. E Cristo, ele representa isso. Ele vai transmutar dentro dele, do antigo para o novo. Tá? Então ele fala nesse dia, eu sou a luz do mundo. Nesse dia ele fala isso. Então, a analogia que tu fez sobre o Sunday. Por algum motivo, a gente começou a usar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e a gente desconectou disso. Mas algumas línguas mantiveram isso. Por exemplo, quando a gente fala em inglês, domingo é o Sunday, o dia do sol. Segunda é o Moon Day, dia da lua, que virou Monday. Tá cortando. Repete pra gente, Tuita, por favor. Vamos nós. O que aconteceu? Na língua portuguesa, a gente resolveu assumir uma coisa chamada segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Uma coisa da cristandade até. E alguns países, assim, os países de língua inglesa, os países de língua espanhola, eles mantiveram essa coisa do dia da semana ser referente a um planeta ou astro. Então, por exemplo, em inglês a gente fala Sunday para domingo, é o sun de sol, day de dia. Segunda é o Monday, é o dia da lua, porque era Moon Day. E em espanhol, né, segunda-feira é lunes. Terça-feira é martes. Então, por aí vai. Cada um, então, eles mantiveram essa tradição de manter o nome do planeta. Então, nesse dia,
conectado com essa força solar, Cristo se apresenta. Então, naquele momento, estava rolando uma grande concentração em Jerusalém, nesse domingo, que foi ontem. Por quê? Porque vai acontecer a Páscoa judaica no final da semana, que é o Pessah, que é a passagem. Pode continuar, então eu só vou fechar. E a Páscoa... Então, a cidade de Jerusalém estava em polvorosa. Tentar entender que Jerusalém naquela época era como se fosse a São Paulo, tipo uma São Paulo, tipo um Nova York da vida, uma cidade grande, uma das grandes cidades, né? Então, é por isso que ele faz essa entrada montado num burrinho e sendo recebido como o novo sol. E aí, conversando com a Sheila, eu comecei a associar com o que eu penso sobre xamanismo. E aí eu vou fazer um parêntese, porque o xamanismo, algumas pessoas, depende da tradição que você deseja seguir. Ela não é uma coisa fixa e rígida. Eu gosto muito de dar um exemplo que, assim, xamanismo não é uma religião, mas é uma prática de vida. Por quê? Porque no xamanismo não existe o Alcorão, não existe a Torá, não existe a Bíblia, que une todo mundo numa única direção. Quando a gente lida com essa coisa chamada xamanismo, a gente traz um entendimento de que, por exemplo, quando um povo que mora na beira da praia se relaciona com o que o cerca, com a natureza que o cerca, com as entidades que o cercam, com as energias que o cercam, é uma. Agora tenta imaginar um cara que mora em cima de uma montanha com neve. É completamente diferente. São outros entendimentos, são outras energias, são outros fluxos energéticos acontecendo. Então, por isso que existe uma variação de tradição para tradição. Perdão. E por isso, assim, às vezes, eu sempre coloco isso, que às vezes quando eu for colocar alguma coisa, pode vir antagônico a alguma coisa que você já conhece. E aí eu vou falar assim, na tradição que eu resolvi escolher para a minha vida. Então isso não é uma coisa rígida. É assim porque é assim e vai ser assim na humanidade inteira. Tanto que os meus dois grandes mestres xamãs, minha primeira mestra e o meu mestre atual, eles não... Por exemplo, eu faço a roda de cura girando para o sentido anti-horário, porque eu acredito que o hemisfério sul tem um flow para o sentido anti-horário. Isso não representa nada se vai para a esquerda, não tem essa de esquerda, de direita, só um fluxo de posição. Enquanto o hemisfério norte tem um fluxo energético para o lado inverso, não tem em cima e embaixo. Então essa é uma tradição que eu resolvi seguir, tá bom? E aí eu fiz esse desenho bem bonitinho hoje, agora aliás, e aqui representa uma roda de cura com os 4 quadrantes, como se fosse uma pizza cortada em 4. Cada uma desses quadrantes é uma direção, é uma estação da natureza. Então, ó, leste, norte, oeste e o sul. Primavera, verão, outono, inverno. E aqui eu gosto muito de trabalhar com os arquétipos. Eu estou começando a me aprofundar nessa história dos arquétipos. E aí, quando começou essa história de Jesus Cristo, de Semana Santa, eu falei assim, deixa eu ver se Cristo caminhou na roda de cura e como ele caminhou na roda de cura. Então aqui no leste, que é o amarelinho, eu não vou escrever no meu desenho aqui agora, não vai dar, mas esse aqui eu considero que é o lugar do arquétipo do guerreiro. É o portal do fogo. Olha a cor dele, é o amarelo, simboliza o sol e tudo mais. Então, mas não é o guerreiro bélico que vai destruir, matar. Não, é o guerreiro pacífico, aquele guerreiro interno, aquele que traz a presença e traz a consciência. Vamos retornar naquela história. Quando ele entra em Jerusalém
Ele assume o eu dele, ele assume a missão dele. Esse é o ponto do guerreiro. De assumir quem ele é. De ter firmeza no que ele pensa. Né? Essa postura mesmo. E aí eu entendi que quando ele entra em Jerusalém, ele está aqui, no caminho do guerreiro. Assumindo esse caminho do guerreiro dele. E esse caminhar, ele vai se desenrolando. Até que no domingo, e aí eu comecei a fazer umas associações com algumas outras tradições. Né? Então eu fui buscar no tarô, e o tarô tem os arcanos maiores. E eles também têm 7 arcanos. E adivinha qual é o arcano do domingo? Qual? Ah, não posso falar, eu já fiquei sabendo. O Sol! E quem é, aí juntando com mais uma tradição, e quem é o arcanjo do domingo? Miguelito. Miguel, general das tropas celestiais, é o cara que vai abrindo o caminho, que vai liberando as coisas, que vai preparando para a gente fazer essa entrada triunfal nessa grande missão crística que Jesus assumiu. Ali ele já está começando a perceber. Então, assim, esses 7 dias são 7 dias muito intensos e muito maravilhosos. Né? Aí, quer fazer alguma pergunta sobre Domingão? Ou a gente já pode ir para a segundona hoje? Não, eu na verdade, eu ia te convidar para falar da segunda, mas eu tô para você, tô aqui pra você. Qualquer coisa, a gente terminou essa live, a gente abre uma segunda e você continua. Domingo, antes de entrar em Jerusalém, Jesus pede para que os apóstolos irem num vilarejo. Ele estava em Betânia e foi para Jerusalém, que era meio próximo. Mas tinha uma outra cidade no meio, que chamava Betfagé, que era uma cidade meio mística, assim, a galera meio São Tomé das Letras. É de lá que vem os burrinhos. Foram lá que eles foram pegar os burrinhos. Aí, na segunda-feira, e aí os apóstolos estavam dormindo em Betfagé. Aí eles voltam para devolver os burrinhos e tudo mais. E nessa, o significado dessa palavra Betfagé é Casa dos Figos. Lá tinha muitas figueiras. E essa comunidade tinha uma tradição de meditar debaixo das figueiras. Era uma forma que eles tinham de meditar debaixo era uma forma que eles criaram de meditação. E aí Cristo passa do lado de uma figueira e fala assim, ó, ninguém mais comerá desse figo, para todo sempre. E a figueira seca. Então, que está acontecendo aí? Então, lembrando, a gente está numa segunda-feira, Monday, né? É o dia de hoje. Lembrando do detalhe assim, quem é essa entidade chamada Lua? Né? Essa entidade, essa força do feminino, essa força das emoções, das marés, e essa coisa do lado oculto. Né? Tem um lado que está escuro. E esse novo sol que surge, quer dizer, o novo sol não, perdão, ele ainda não é o novo sol. Mas o sol que vai se apresentando, ele começa a iluminar essa face oculta da lua. Lembrando que até esse momento da humanidade, os ritos de passagem eram muito relacionados com as forças lunares. E a partir desse momento, ao final dessa semana, as tradições começam a ritos, a transições solares. Essa é a grande jogada. Então, quando Cristo
amaldiçoou aquela figueira, ele estava querendo passar uma mensagem de que cessou o momento lunar. Acabou esse momento lunar, essa clarividência visionária que existia. E essas antigas visões que aconteciam no passado, cheias de êxtases, né? Que a gente vê os profetas falando das carruagens de fogo e tudo mais. Isso existiu, porque a relação com a natureza era outra. Era uma relação muito mais... Então, até aquele momento, a gente vai percebendo isso, de que a humanidade tinha uma relação com a natureza muito mais bruta, mas essa brutalidade também trazia, como era muito dentro da terra, muito na terra, muito na matéria, isso também criava um imaginário muito aberto. Então, relacionando com essa lua que entrega o lunático, os devaneios lunáticos, né? E aí, o que Cristo está falando? Primeiro ele fala no domingo, minha missão. E o que vem no bojo disso? Minha consciência. Minha presença. Chega de devaneios. Aqui, presença. E aí, o que acontece nesse mesmo dia? Dia da lua. Então, né? Ele volta para Jerusalém. Ó, ele está dando um rolê. Ele está ali dando um rolezinho. E aí é o famoso dia da chicotada nos vendilhões do templo. Mas isso na terça ou na quarta? Não, na segunda ainda. Tá. Na segunda ele deu 2 rolês. Amaldiçoou uma figueira e ainda deu um pau nos vendedores. Porque o Cristo era virado no giraia, né? Por que ele fez isso? Porque ali ele está trazendo... Por mais insano que pareça, assim, ele distribuindo porrada em todo mundo, qual é que é por trás disso? Com a chegada da Páscoa judaica, qual era o preceito judaico? Se fazer sacrifícios, se fazer ofertas no templo, né? E o que era a lei? Todo mundo tinha que fazer. Só que a lei foi criada, quer dizer, a lei, né? Mas esse conceito foi estabelecido no sentido de a pessoa cuidar do seu animal que vai ser sacrificado, ficar um ano ali naquela lida, com as suas oferendas e tudo mais. O que acabou acontecendo ao longo do tempo? A galera foi desencanando. E aí chegava na porta do templo e comprava seu cabrito, seu não sei o quê, sua oferenda. Entrava lá, o sacerdote matava e missão cumprida. Era uma missão social. Não tinha uma missão espiritual. Não tinha um cunho espiritual mais. Acabou. Ficou vazio. Era uma coisa só pro forma. Para o outro ver. Nunca já tinha perdido o sentido. Então, quando Cristo vê, quando a força crística vê aquilo ali, ele novamente ilumina com o sol dele. E isso não está correto. Não há o menor sentido fazer uma coisa dessa, seguindo esse conceito de venho comprar aqui na hora na hora que eu preciso. Não existe aquela relação espiritual com uma oferenda. Fez sentido? Fez. Não, sabe o que eu anotei aqui? Sobre o ciclo da repetição, né? Porque essa semana, eu acredito, e a gente falando nisso, dessa transição do domingo para segunda, e de todas essas escuridões, né? Literalmente, que essa semana, porque a grande sacada da vida é a gente quebrar padrões repetitivos, né? Total. E com isso se melhorar. Então, fazer diferente para ter resultados diferentes e ver qual é o melhor resultado na vida. E a gente pode usar todos os saberes. Mas, literalmente, o ciclo da repetição, né? Porque se no domingo eu sei que existe uma energia que me chama para a responsabilidade da minha vida, que me chama para um posicionamento, mas de uma forma a quebrar padrões, a sair da coisa do
sei lá, do vitimismo, ou da coisa do coitadismo, ou da coisa do meu Deus, as coisas acontecem na minha vida, não é? Eu não tenho a ver, né? É a coisa lunática, acontece por algo misterioso e não é a responsa minha. Às vezes, o que a gente pode fazer é literalmente colocar luz, né? Hoje, se algo incomodar, intui, porque não adianta. Ontem a gente conversou muito sobre isso, que é o que a gente intui dia a dia. Meu, não tem certo ou errado, mas literalmente pegar isso que a gente está conversando aqui e falar, pô, eu sei que essa semana é uma semana de quebra de ciclos. O que hoje, sabendo que hoje é um dia das águas, então é um dia da emoção, é um dia que se eu tenho emoção demais, eu tô num papel de vítima, eu choro demais, eu me afeto demais pelo que tá fora, porque a água, ela pode gerar vida ou ela pode destruir tudo, né? Afogar. Então, como eu consigo encontrar esse equilíbrio e observar? Porque a vida é feita de sinais, né? A gente tá falando dos sinais dessa semana. Então, observar quais são os sinais que mudam o meu padrão emocional dia a dia. Então, hoje, bom, mas qual é o mimimi que eu tô no mesmo, né, na mesma ação? O que tá acontecendo que me incomoda e eu me ponho no lugar de vítima até para poder dar luz para isso, né? Aproveitar essa energia toda de mudança, porque senão é um reforçar ciclos, não é? Concordo. Aí só a gente vai pro próximo ciclo. Porque é o universo, né? Porque uma vez que foi iluminado pelo sol, iluminou. Eu gosto disso. Iluminou. O que você vai fazer é outros 500. Mas uma vez que bateu na tua cabeça louca essa consciência, iluminou. Né? Então, é aquilo que eu também estava falando para você. Porque tudo que foi iluminado pelo sol não pode mais ser obscurecido. Isso que Cristo traz. Deixa eu ver aqui, tem uma... Não. Lembra quando eu te falei? Então a gente vive o êxtase da força solar no final de semana, aquele sol e tal, esse êxtase, esse pulsar. Para quando chega na segunda-feira, então o que aconteceu? Aquilo que é a brincadeira que eu te fiz, né? Qual é o Dia Internacional da Dieta, do projeto, da meta, whatever? Começar tudo novo. Tudo. Ninguém começa na quarta. Ninguém começa na quinta. Todo mundo começa na segunda. Por que isso? Porque a gente vem desse final de semana em êxtase e esse sol iluminando os nossos pensamentos, e aí vem aquele pensamento, pô, eu preciso fazer uma atividade física porque eu tô muito gordo, pô, eu preciso estudar inglês porque eu tô ficando para trás, pô, eu preciso não sei o quê. Segunda-feira. Iluminou. Agora, o que você vai fazer com isso? Boa sorte. E se não tiver muito arraigado, o que a gente falou foi da não realização, né? Que o teu questionamento para mim ontem foi, pô, por que tantas pessoas se comprometem em fazer na segunda, chega na segunda elas não fazem? Porque entra nesta outra energia da lua, que é o oposto do sol. Então, enquanto um tá ali fervendo, cheio de intensidade, cheio de energia, o outro tá falando, uau, mas eu vou ter, né? É outra energia, assim, o sol tá pra cima, a água, ela tá, né? São duas densidades. E aí, eu gostei desse exemplo, desculpa. Quando o sol nasce, a lua fica a palavra é empalidecida. A luz solar, ela sobrepõe. E é isso. Então esse sol que Cristo está trazendo, ele está trazendo então essa face oculta da lua, ele vai trazer luz aqui para essa face oculta. É isso que ele está trazendo. Então, ó, agir com consciência. Então aqui também tem um pedacinho do caminho do guerreiro, porque eu considero, ó, depois eu até fiz uma brincadeira aqui, ó, guerreiro, esse G é de guerreiro. Então eu considero que o primeiro dia ele está completamente no guerreiro. Mas o segundo dia eu acho que ele está numa transição, e aí eu digo a palavra eu acho, ok? Porque é o que está saindo dessa minha cabeça louca. Aqui é o guerreiro, e aqui é o C de curador, que é o outro arquétipo.
Aqui no primeiro dia, então, ele está totalmente solar. E nesse segundo dia, eu acho que ele está fazendo uma transição entre o guerreiro e o curador. Porque ele tem uma ação assertiva, que é uma postura de guerreiro. Contudo, trazendo essa cura para toda a humanidade já. Ele assumindo o papel de curador dele. De curador de uma humanidade inteira. Então, essa reflexão antes de agir, o que te leva a fazer tal coisa? Essa é a reflexão do dia de hoje. Do dia de hoje. O que te leva a fazer tais coisas? Para pensar. Então, a grande ideia desses nossos bate-papos é aproveitar essa highway energética que se construiu ao longo de milênios. E toda segunda-feira santa existe como se fosse assim, um alinhamento para que essa reflexão possa acontecer com mais facilidade. E não que isso não se repita nas outras segundas-feiras, mas é isso. São como se fossem vários ímãs que estão conectados e que a gente, essa semana, consegue pegar o nosso metal e falar, beleza, vou junto. Essa semana é a semana de pisar no acelerador, entendeu? De dar uma... Porque é isso que também eu tô achando tão incrível. Porque, assim, a gente vivia dizendo assim, tá tudo muito rápido. Beleza, tava mesmo. Mas do mesmo jeito que tava... E aí eu sempre falava para as pessoas assim, do mesmo jeito que tá rápido e a gente fica... Porque eu falo que na vida é tudo uma questão de pescoço, para onde o meu pescoço está olhando. Se a gente fica parado, olhando assim, pô, não tô tendo tempo de fazer isso, não tô tendo tempo de fazer aquilo, dá para olhar para esse lado. Mas se eu resolver olhar também para esse lado, assim, as curas estão muito mais rápidas, os aprendizados estão muito mais rápidos, os downloads do astral estão muito mais rápidos. O acesso à informação. Totalmente, isso? O acesso à informação. Isso que a gente está fazendo. Entendeu? Eu tô entregando, assim, o que eu tô falando aqui agora precisei de horas, dias e um monte de coisa na cabeça rodando para entregar agora em 1 hora. E que vai ser entregue. Se surpreendeu, né? Deixa eu falar uma coisa. Faltam 3 minutos para o Instagram tirar a gente do ar. Nossa, tá ótimo esse papo. E aí, obrigada. E aí o meu convite é, quem sabe a gente, ao invés de fazer como a gente tinha pretendido, uma live para falar domingo, segunda e terça, e a outra, quarta, que tal se a gente fizer todos os dias um bate-papo desses? Ou se a gente fizer, por exemplo, 2 dias por bate-papo, mas te convido amanhã, quem sabe, a gente fazer uma nova live falando Legal. do dia de amanhã. Vamos! Eu acho que... Então, assim, isso para mim está sendo um super desafio e foi super gostoso. Obrigado por contribuírem com a minha missão pessoal. Isso para mim é um grande passo para mim, viu, Xê? Obrigado, viu, amore? Obrigado mesmo. É uma honra para mim, meu Deus, eu me sinto lisonjeada. Você sabe, né? Lugar especial. Então amanhã... Gente, 2h30. 2h30? Fechou. 2h30. E aí eu vou falar de terça e quarta. Fechou. Adoro. Adoro. Obrigada. Beijo pra vocês. Beijo. Valeu. Obrigada, gente. Todo mundo tirou de letra, tá? Ó, falei fácil. Beijo. Ai, maravilhoso. Obrigada, gente, para todo mundo. Um beijo grande, viu? Até amanhã.